Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos dar continuidade ao estudo de frações. Nessa aula especificamente, vamos fazer divisão de frações. Bom, então para isso, vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar pelo exercício 186, efetuar as divisões seguintes. Letra A, 5 sétimos dividido por 2 terços. Bom, então para efetuar uma divisão de frações, a gente deve manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então olha lá, a gente copia o primeiro, 5 sétimos, e multiplica pelo inverso do segundo. Inverso é trocar numerador com denominador. Então, se era 2 terços, agora vai ficar 3 meios. Mantém o primeiro e multiplica, o que era divisão vira multiplicação, e inverte o segundo, 3 meios. E aí é só efetuar a multiplicação. Numerador com numerador dá 15, denominador com denominador dá 14. Letra B, divisão, 3 quintos dividido por 4. Mantém o primeiro, 3 quintos, e multiplica pelo inverso do segundo. O segundo é 4, ou 4 sobre 1. O inverso é 1 sobre 4, certo? E aí é só efetuar a multiplicação. O de cima com o de cima dá 3 no numerador e o de baixo dá 20 no denominador. Letra C, mais um exemplinho, copia o primeiro, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, 5 quartos. E agora é só efetuar a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15. Lembrando que embaixo do 3 aqui, ó, quando a gente tem um número inteiro, quer dizer que o denominador é 1, certo? Então aqui embaixo tem um 1, 1 vezes 4 dá 4. Um erro muito comum é o aluno fazer 3 vezes 5 e 3 vezes 4. Cuidado, está errado. Você deve fazer o numerador com o numerador. Então 3 multiplica o 5 e embaixo é 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, certo? Que dá 4. O exercício 187 é muito parecido. A única diferença é que teremos simplificações no meio do caminho. Olha só, letra A, divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, para que as contas fiquem muito mais fáceis, aconselho vocês a simplificarem antes qualquer numerador com qualquer denominador. 8 com 12 dá para dividir ambos por 4. Aqui fica 2, aqui fica 3. 25 com 15, dá para dividir ambos por 5, aqui fica 5, aqui fica 3. Não dá para simplificar mais nada, então efetua a multiplicação. Em cima fica 10, embaixo fica 9, então 10 nonos. Letra C, 32 sétimos dividido por 24. Mantém o primeiro, 32 sétimos, e multiplica pelo inverso do segundo. Inverso de 24 é 1 sobre 24. Dá para simplificar, 32 com 24, divide ambos por 8, em cima fica 4, embaixo fica 3. Não dá para simplificar mais, então efetua a multiplicação, vai ficar 4 sobre 21. Agora a letra E é um pouquinho mais extensa, ó. Então a gente tem que fazer por partes. Então vamos resolver primeiro dentro desses parênteses, depois dentro desses parênteses, depois a gente divide as respostas. Então no primeiro parênteses é uma divisão. Então a gente tem que copiar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Agora a gente simplifica essa continha aqui, ó. Dá para simplificar o 4 com 8, dividir por 4 dá 1, dividir por 4 dá 2. O 10 e o 15, divide por 5 dá 2, divide por 5 dá 3. Simplifiquei, só que perceba que dá para simplificar mais, né? O 2 e o 2. Divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 1. Certo? Agora não dá mais para simplificar, multiplica o de cima com o de cima dá 1 e o de baixo com o de baixo dá 3. Então, toda essa divisão aqui, a resposta é 1 terço. Bom, agora a gente vai deixar isso aqui um pouquinho quieto, vamos fazer o segundo parênteses, que é uma divisão também. Então, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, 25 sextos. Simplifique se possível, dá para simplificar o 3 e o 6. Divide por 3 aqui dá 1, divide por 3 dá 2. Dá para simplificar o 25 com 5, ambos por 5, divide por 5 dá 5, divide por 5 dá 1. Não dá para simplificar mais, então efetua a multiplicação. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 2 dá 2. Então, 5 meios. Agora, efetua a divisão que sobrou aqui. Ó. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, 2 quintos. Então, a resposta vai ser 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 5 dá 15. Resposta 2 sobre 15. E mais um exercício aqui, o 197, ó. Então, 197, ele no fundo é a mesma coisa, só que ele está escrito de uma maneira diferente, ó. Isso daqui é uma grande fração, onde o numerador é uma fração e o denominador é uma fração. Bom, como resolver isso? É só lembrar que toda fração, na verdade, é uma divisão. Então, eu vou fazer 2 terços dividido por 5 sétimos.
Então, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui nada mais é do que uma divisão. Então, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Inverti aqui, ó, era 5/7 ficou 7/5. E aí, efetua a conta. Vai ficar 14 sobre 15. Letra B, ó, presta atenção, tome cuidado aqui, ó. Isso aqui é uma grande fração, onde o numerador é 1 e o denominador é 5/7. Assim como está aqui, está na sua apostila, ó, tem uma barra que é muito maior do que a outra, né? Então, esse daqui determina quem está dividindo quem. Então, o 1 está sendo dividido pelos 5/7. Então, você copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, 7/5. E aí sim, vai ficar 1 vezes 7, 7 e 1 vezes 5, 5. Resposta 7/5. Mais um exemplo, 3/5 sobre 4 é uma divisão, mantém o primeiro, 3/5, e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 4 é 1/4. E aí efetua a multiplicação, vai ficar 3 sobre 20. Resposta final.